O cidadão estadunidense adora se referir aos Estados Unidos como a América. Como se não existisse a América do Sul, como se não existisse a América Central, como se não existissem outros países na própria América do Norte. Basta os Estados Unidos para um cidadão estadunidense como referência da América. Pois bem, o título deste vídeo é: o Bitcoin não precisa dominar o mundo. Isso por uma razão clara. Basta o Bitcoin dominar a América. Basta o Bitcoin dominar os Estados Unidos da América. E isso vem acontecendo muito mais rápido do que muitos especialistas financeiros poderiam supor. Olhe essa tela aqui. Amigo seguidor aqui do canal O Minimalista Cripto. Essa tela mostra a dívida pública dos Estados Unidos. Esses números aqui, exatamente onde está o meu mouse, mostra que a dívida pública dos Estados Unidos hoje, enquanto gravo este vídeo, dia 10 de junho de 2024, é de 34 trilhões 810 bilhões 226 milhões de dólares, além dos quebrados que ficam mudando aqui o tempo todo. Se você entrar neste site no dia de amanhã, ou mesmo agora, logo depois de eu ter postado esse vídeo, você verá que esses números aqui estão sempre aumentando. Cada dia que passa, os Estados Unidos devem mais. Veja bem, a minha avó já dizia: quem deve não tem autoridade sobre nada. Pois nós estamos falando da maior economia do mundo, que deve 34 trilhões de dólares, e até para os Estados Unidos da América, dever 34 trilhões de dólares não é nada fácil. Eu diria mais, é uma dívida impagável que será rolada com o passar do tempo, como já vem fazendo os Estados Unidos há alguns anos. Então, como acreditar numa economia, por mais que ainda seja a economia mais forte do mundo, devendo tudo isso? Volto a lembrar da minha avó: que autoridade tem os Estados Unidos neste momento com uma dívida tão alta como essa? Agora, meu amigo seguidor aqui do canal O Minimalista Cripto, o quê? Você ainda não é meu seguidor aqui no canal? Não faça isso, não perca tempo, se inscreva agora, senão depois você esquece. Pois bem, neste momento, leia comigo esta notícia. Essa notícia foi publicada no dia 5 de junho no site Cointelegraph. E ela diz o seguinte: pelo menos 63 bancos norte-americanos estão à beira da insolvência. Pelo menos 63 bancos dos Estados Unidos estavam à beira da insolvência no primeiro trimestre de 2024, contra 52 bancos na lista de bancos problemáticos
durante o terceiro trimestre de 2023, de acordo com o relatório trimestral da Federal Deposit Insurance Corporation, o FDIC, publicado no dia 29 de maio. Pois bem, a insolvência em dezembro de 2023 já era muito alta, mas no primeiro trimestre deste ano aumentou ainda mais. Insolvência, leia aqui como aqueles bancos que devem mais do que podem pagar. Pois bem, a notícia diz ainda o seguinte: além disso, os bancos estão coletivamente com 517 bilhões de dólares em perdas não realizadas. Não realizado. Um aumento de 39 bilhões em relação ao trimestre anterior. Isso marca o nono mês consecutivo de perdas não realizadas, excepcionalmente altas, de acordo com o relatório do FDIC. Abre aspas. Maiores perdas não realizadas em títulos lastreados em hipotecas residenciais. Tomar uma água aqui porque a garganta está falhando. Pois bem, resultantes de taxas hipotecárias mais altas no primeiro trimestre impulsionaram o aumento geral. Esse é o nono trimestre consecutivo de perdas não realizadas, excepcionalmente altas, desde que o Federal Reserve começou a aumentar as taxas de juros no primeiro trimestre de 2022. Pois bem, hoje, enquanto gravo este vídeo, a taxa de juros nos Estados Unidos está entre 5,25% e 5,50%. Essa é a maior taxa de juros nos Estados Unidos aí dos últimos 30, 40 anos. Na próxima quarta-feira, dia 12 de junho, haverá nova reunião do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, para decidir se mantém essa taxa de juros, se diminui essa taxa de juros, se aumenta essa taxa de juros. Muito provavelmente a taxa será mantida. E mais importante do que a própria taxa que o mercado financeiro espera que seja mantida, é o que o Jerome Powell, o presidente do Fed, falará depois de divulgado os números. Será que ele vai dar algum indício, como já deu anteriormente, de uma possível queda da taxa de juros ali em setembro? Ou será que, por causa da inflação, por causa do mercado econômico aquecido nos Estados Unidos, mesmo com toda essa dívida pública, mesmo com toda a crise econômica que os Estados Unidos ainda vivem, pois bem, será que o Jerome Powell falará algo que gerará um otimismo no mercado financeiro ou um pessimismo? E aí eu peço a atenção de você que me assiste agora em mais essa notícia. Essa notícia foi publicada também no site Cointelegraph, mas no dia 8 de junho. Veja bem, os Estados Unidos, agora em novembro, têm eleição presidencial. Trump e Biden, o atual presidente, Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos, eles estão polarizando essa campanha eleitoral e muito provavelmente um desses dois deve ganhar a eleição. E a notícia diz aqui o seguinte: o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando sua defesa das criptomoedas como parte de sua campanha presidencial de 2024. Agora, proclamando seu objetivo de se tornar o presidente cripto, de acordo com uma reportagem recente da Reuters. Publicado em 7 de junho, citando fontes familiarizadas com o assunto, Trump teria declarado que seria o presidente das criptomoedas.
em evento de arrecadação de fundos em São Francisco, organizado pelo sócio-geral da Kraft Ventures, David Sachs, e pelo bilionário de tecnologia Shamati Pa. Bem, isso daí que vocês estão lendo. O evento teria ajudado Trump a arrecadar 12 milhões de dólares para apoiar seus esforços promocionais antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos Estados Unidos. Trump também reiterou seu apoio às criptomoedas e seus planos de impulsionar a indústria, ao mesmo tempo em que apontou a intenção do Partido Democrata de adotar a abordagem oposta, com regulamentações duras que a indústria cripto dos Estados Unidos comumente se refere como regulamentação por aplicação. Ou seja, não só o Trump ele está se apresentando durante a campanha como presidente das criptomoedas, como defensor das criptomoedas, como ele ainda lembra que o Biden, o atual presidente, candidato do Partido Democrata, é totalmente contra as criptomoedas. É claro que isso vem mudando ultimamente. Como as criptomoedas viraram pauta importante nessa eleição, não só Trump tem falado bem das criptomoedas, como o Biden e sua equipe têm, eu diria, medido um pouco mais as palavras na hora de falar sobre o Bitcoin, na hora de falar sobre as criptomoedas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que, diante de todo o caos da economia dos Estados Unidos, um dos principais assuntos da campanha eleitoral para presidente é o Bitcoin, são as criptomoedas. Ou seja, o Bitcoin já está engolindo a economia americana, de uma forma ou de outra. E tudo isso ocorre, toda essa dominância do Bitcoin, aos poucos, da economia americana ou da economia dos Estados Unidos da América. Isso ocorre porque o Trump ama Bitcoin, ama as criptomoedas? Não necessariamente. Isso ocorre porque o Biden passou a gostar tanto do Bitcoin como das criptomoedas recentemente? Muito provavelmente não. Isso ocorre porque não tem jeito. Isso ocorre porque o Bitcoin vem dominando, vem ganhando seu espaço, vem ganhando adesão, vem ganhando adoção mundo afora. E os Estados Unidos, mesmo sendo essa principal economia do mundo, mas uma economia arrasada, como já vimos aqui com a dívida pública dos Estados Unidos superando os 34 trilhões de dólares, pois bem, o Bitcoin vem ganhando espaço. Goste os líderes dos Estados Unidos disso ou não. E aí eu quero destacar aqui uma matéria que saiu no site Livecoins. Essa matéria é de hoje até, enquanto gravo esse vídeo, do dia 10 de junho de 2024. E ela fala aqui de entrevistas dadas por Michael Saylor. Para quem não conhece ainda o Michael Saylor, ele é um dos grandes empresários do mundo na atualidade. Ele é o CEO, né, da MicroStrategy, né? E ele é um cara totalmente adepto ao Bitcoin, que defende o Bitcoin com unhas e dentes. E nessa matéria, alguns aspectos de como o Saylor defende o Bitcoin são enfatizados. E eu achei muito interessante para explicar por que o Bitcoin não para de ganhar espaço mundo afora. E por que ele está aumentando a dominância, não só nos Estados Unidos, como em outros
países importantes do mundo. A matéria diz o seguinte: Michael Saylor explica por que o Bitcoin vai subir para sempre. Aí fala, para Saylor, o valor futuro do Bitcoin pode ser visto por qualquer pessoa. O Bitcoin representa uma reserva de valor sem concorrentes no mundo atual. E continua. Michael Saylor falou sobre sua convicção com o futuro do Bitcoin e sua inevitável valorização ao longo do tempo. Segundo o CEO da MicroStrategy, o Bitcoin tem um potencial único de valorização, estimando que o seu valor deve aumentar entre 20% e 40% ao ano pelos próximos 10 ou 20 anos. Não sou eu, Fábio de Lima, que está falando isso. Não sou eu, minimalista cripto, que está falando isso. É Michael Saylor. E aí ele continua. Saylor argumenta que, ao contrário de muitos outros ativos, o Bitcoin possui uma oferta limitada. Ok, isso daí todo mundo que está envolvido com Bitcoin, com as criptomoedas, já sabe. Ele defende que a principal característica de um investimento valioso é a sua escassez e a incapacidade de ser replicado ou aumentado pela intervenção humana ou governamental. E continua. Nesse sentido, ele compara o Bitcoin com propriedades imobiliárias de frente para o mar, que são escassas e desejáveis, mas ainda sujeitas a regulamentações governamentais e impostos. E aí continua a matéria. Ter Bitcoin é como ter um imóvel, segundo o Saylor. E ele fala: segundo o maior investidor institucional de Bitcoin no mundo, enquanto imóveis, principalmente aqueles à beira-mar, são escassos e desejáveis, eles ainda estão sujeitos a várias limitações e riscos, como impostos sobre a propriedade, regulamentações governamentais e a impossibilidade de movê-los fisicamente. Saylor aponta que o Bitcoin, ao contrário dos imóveis, é uma forma de propriedade digital que não pode ser replicado ou expropriado facilmente. Ele afirma que o Bitcoin é altamente líquido, pode ser transferido internacionalmente com facilidade e não está sujeito aos mesmos tipos de impostos e regulamentações que os imóveis físicos. Abre aspas aqui para o Saylor. Propriedades à beira-mar são uma ideia convencional próxima ao Bitcoin, em termos de escassez desejável, mas enfrentam restrições legais e tributárias. Por exemplo, na Flórida, as propriedades à beira-mar estão sujeitas a um imposto sobre a propriedade de 2%, o que pode se tornar um fardo ao longo do tempo. E aí a matéria fala que, ao contrário de imóveis físicos, o Bitcoin oferece uma flexibilidade sem igual. Saylor menciona que, ao possuir Bitcoin, é possível transferir seus ativos para qualquer lugar do mundo, evitando assim problemas como apropriação governamental ou impostos excessivos. Com o Bitcoin, você pode mover seus ativos de forma segura e discreta. É um ativo menos suscetível a impostos sobre a propriedade. Em situações de instabilidade política, é mais seguro do que imóveis físicos. Saylor também destacou os riscos associados a outros tipos de investimentos, como ações de empresas e imóveis. Ele menciona que empresas enfrentam risco de concorrência, má gestão, regulamentações trabalhistas e outras ameaças que podem reduzir seu valor. Imóveis, por outro lado, podem ser afetados por desastres naturais, degradação urbana ou políticas governamentais desfavoráveis, como controle de aluguéis. Ele ressaltou ainda que a natureza global e a liquidez do Bitcoin são vantagens inestimáveis. O Bitcoin, abrindo aspas, né? O Bitcoin é o maior mercado global, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso não acontece com sua propriedade rural no Texas, brincou ele, né? E Bitcoin vai subir para sempre. Michael Saylor ganhou a comunidade de criptomoedas em uma entrevista que ele falou sobre sua confiança no potencial de valorização contínua do Bitcoin. E aí fica falando aqui de várias entrevistas que ele vem dando ao longo do tempo. A foto aqui inicial dessa matéria mostra que é uma entrevista que ele deu a Bloomberg, né? Essa matéria saiu no site Livecoins e é escrito pelo Vinícius Gouveia, né? Pois bem, diante de tudo isso, qual o futuro que você enxerga para o Bitcoin?
Por tudo isso que vimos juntos aqui, amigo seguidor, aqui do canal O Minimalista Cripto. Não há dúvidas sobre o título desse vídeo. Quando eu falo que o Bitcoin não precisa dominar o mundo, porque ele já vem dominando o mundo. E a própria maior economia do mundo, que ainda é os Estados Unidos, vem sendo dominado dia após dia pelo crescimento do Bitcoin e das criptomoedas entre os próprios cidadãos estadunidenses. Ao ponto de o assunto virar uma pauta importantíssima, fundamental, durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Não há mais dúvida que o Bitcoin dominando os Estados Unidos, ele vai dominando o mundo de forma conjunta. Tudo o que está acontecendo agora é um caminho sem volta. O Bitcoin e as criptomoedas são a nova forma de finanças pelo mundo. O mercado financeiro tradicional, seja o dos Estados Unidos, seja o de outros países, vem se rendendo ao Bitcoin, vem se rendendo às criptomoedas. Por isso surgiu o ETF Spot do Bitcoin, por isso surgiu o ETF Spot do Ethereum, e outros ETFs Spots vão surgir nos próximos meses. O caminho é um caminho sem volta. E se um cidadão americano ou se um cidadão de qualquer outra nacionalidade nega o que está acontecendo, ele está, com certeza, ficando para trás. Com certeza, ficando preso ao passado. Porque a economia tradicional, como nós conhecemos, é a economia do passado. Quantas vezes eu já não disse aqui em vídeos, né, que aquela economia tradicional é a economia que a gente vê no retrovisor, que a gente vê o que passou. Criptomoedas, Bitcoin, é o que a gente está vendo pelo para-brisa, é o que a gente está vendo adiante e já faz parte do nosso presente. Se você gostou desse vídeo, deixe um like no vídeo. Esse like ajuda para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas que têm interesse no Bitcoin e nas criptomoedas. Deixe também um comentário abaixo do vídeo. O que você achou desse assunto? O que você acha da economia dos Estados Unidos nesse momento? O que você acha do crescimento do Bitcoin e das criptomoedas mundo afora neste momento? Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo também com seus amigos. Fale a respeito desse vídeo com mais pessoas. Indique o canal O Minimalista Cripto para essas pessoas também. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até breve.